É um prazer, mas também uma grande responsabilidade vir falar sobre educação de filhos e sobre relacionamento entre pais e filhos. E eu pensei no tema, um legado de coração para coração. O que é realmente o papel de nosso como pais, um legado, deixar um legado que sai do nosso coração para o coração dos nossos filhos. E pensando sobre isso, me vem à memória a situação quando nós nos casamos, nós sonhamos, temos aquela expectativa de ter filhos. Filhos, para os judeus, eram muito importantes, eram herança do Senhor, era algo especial, bênção do Senhor sobre o casal. E então nós pensamos, nós nos casamos, aí imaginamos, no meu caso, por exemplo, com o Mairo, nossa, daqui 3 anos depois do nosso casamento, nós vamos ter filhos. E aí nós perdemos um filho no 3º ano, esperamos um bebê. Eu perdi a gestação, no 4º ano esperamos um bebê, nós perdemos a gestação, e aquela expectativa por ter filhos, o desejo grande de ter filhos, de sermos abençoados pelo Senhor com filhos. E aí nós percebemos que os filhos são herança do Senhor, eles são dados no momento que Deus quer, existe uma soberania do Senhor. O Senhor nos dá filhos no momento que está no seu coração de nos dar filhos, da forma que Ele quer. Aí nós começamos a aprender que nada é tão previsível, nós não podemos prever tantas coisas, porque os filhos são dados no momento que o Senhor deseja. Mas quando eu estava grávida, eu ficava pensando, nossa, quando eu tive, de fato, aí fiquei grávida do Jonatas, que nasceu, nas madrugadas, já no final da gravidez, eu começava a orar, pensar sobre como seria o nascimento do meu filho, como ele ia ser, como eu seria como mãe. Mas, de fato, no momento do nascimento, a hora que eu escutei aquele bebê chorando, o coração da gente invade por um amor tão grande que você não imagina ser capaz de sentir. E é um amor muito grande. Para o pai, esses dias eu estava conversando com o meu irmão, que teve uma filhinha, e o André falou para mim, eu falei, André, você não sentiu aquela invasão de amor que entra, aquele amor incondicional que vem no coração? E ele falou, Lilian, de fato tem um amor, mas eu senti uma grande responsabilidade. Eu acho que essas duas coisas vêm no coração dos pais, quando nasce um bebê. A questão do amor incondicional e a questão de uma responsabilidade muito grande, de um compromisso, como vai ser daqui em diante. E na visão nossa ocidental, o que nós pensamos? A nossa sociedade pensa, nossa, eu vou querer criar meus filhos diferentes do que minha criação. Nossa, eu não tive isso, eu quero dar isso para o meu filho. Eu passei por isso, eu vou poupá-lo, ele não vai passar por isso. Então, nós queremos, como fala, prever todas as coisas e poupá-los de coisas, de situações, para que eles não sofram como nós sofremos, e juntar coisas e dar coisas que nós não tivemos. E a cultura oriental é muito diferente. Em Israel, o legado de coração para coração era algo que era passado, que não era palpável, não era material, não era só herança. Tanto é que quando os judeus foram dispersos, esse legado continuou sendo passado, como fala Deuteronômio 6, de 4 a 9. Quando Moisés fala ao povo, e depois quando o povo é disperso, até historiadores falam como uma língua morta conseguiu ser ressuscitada, que é o hebraico. Como conseguiu? Depois de anos, eles voltarem, quando o Senhor trouxe de volta e formou o Estado de Israel, como tinha todo esse legado de conhecimento, de valores históricos, e também da questão da língua, como ficou? Porque a ideia deles de legado, eles perderam as coisas, eles foram para outros lugares. Mas o legado, que é o principal, e é o que eu quero abordar com vocês esta manhã, que Deus quer falar aos nossos corações, é um legado que vai de coração para coração. Não é bens materiais que vamos deixar para os nossos filhos. Porque vocês já devem ter ouvido várias histórias de grandes empresários que construíram um monte de coisas, deixou para os filhos acabaram com tudo. Porque eles não tinham o principal legado, que esse pai teve, talvez, de luta, de conquista, de perseverança. Eles não aprenderam isso. Os pais pouparam, deram tudo para eles, e quando eles se viram naquela situação de estar à frente de alguma coisa, eles não souberam o que fazer com isso. Então, o mais importante que podemos deixar na vida dos nossos filhos é um legado, que vai de coração para coração. Não são bens, mas sim um legado. Porque você construindo essa estrutura de legado na vida dos seus filhos, nós construindo, eles vão ter essa estrutura para lidar com várias questões no mundo e serem filhos vencedores no mundo difícil que nós estamos.
Então aí, em Israel, quando Moisés fala, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e ensinarás a teus filhos, e falarás delas sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás por sinal na tua mão, e serão frontais entre os teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Então aí fala bem do como se transmite um legado. O que é um legado? Em primeiro lugar, nós vemos nesse texto que, se fosse para nós esse texto, ouve Lilian, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então a palavra de Deus para nós hoje, ouve, igreja, o Senhor nosso Deus tem que ser nosso único Deus. Primeiro, como pais, se nós queremos que nossos filhos amem a Deus, fala lá, você, nós devemos amar a Deus como? De todo o coração, com toda a alma, com todas as nossas forças, com tudo que nós temos, com tudo que somos. De forma integral, nós temos que amar a Deus. Nossos filhos, nós geramos filhos parecidos conosco. Muito mais parecidos conosco do que com o que nós falamos que eles devem ser. Homens que são apaixonados por almas vão gerar filhos apaixonados por almas. Homens de fé vão gerar filhos de fé. Então, nós geramos pessoas parecidas conosco. E a palavra de Deus fala, e as palavras que hoje te ordeno. Primeiro, você não vai ensinar, tem que estar no teu coração. Nós não podemos tirar palavras da Bíblia, mas as crianças entendem desde pequeno a coerência da nossa vida com o que nós falamos. Às vezes eu estava até lendo um livro e falava assim, né, um vídeo eu estava assistindo, e falando assim que a criança observava, com 3 anos, a criança estava observando o pai. Tinha ido para a igreja lá, glória a Deus, ô irmão, eu te amo. Aí já no carro, na casa, falando mal da pessoa. E a criança começa a ver a incoerência. Eu amo, eu perdoo, mas não esquece. E ele vai ficar mais gravado o quê? O que nós vivemos. Porque a criança está vendo, você pode falar, eles veem que você fala que ama, mas eles começam a ver a incoerência. E aí eu achei interessante esse vídeo que fala que filhos de pessoas que são fofoqueiras vão ser fofoqueiros. Eles não nascem assim. Nós os fazemos assim. Filhos de pessoas críticas vão ser críticos. Não porque eles tinham essa tendência de ser críticos, mas porque nós somos. Quanto mais sentidos envolvidos na educação, mais eles aprendem. Então, nós podemos falar muitas coisas, mas eles vão observar muito mais o que nós fazemos. Eu achei até interessante ontem, um exemplo, sobre exemplos, que minha cunhada estava falando. Nossa, olha o Mateus, que é meu sobrinho, né? E o Mateus estava com a boquinha fechada mostrando as coisas, assim, Aí chegou a Cláudia falou, o Júnior faz igualzinho, e o Mateus acho que pegou o jeito dele de apontar as coisas com a boquinha fechada enquanto está mastigando. E na hora do almoço, meu pai fazendo a mesma coisa. Para não falar de boca cheia, entendo, e ele apontando as coisas. É um simples exemplo. E foi passado de geração em geração. E uma coisa simples. E as outras coisas ruins ou boas são passadas de geração em geração. Infelizmente, as coisas ruins também são. E nessa situação continua. Depois que ela está no nosso coração, a palavra de Deus, aí sim nós podemos ensinar. Ensinar como? Vamos sentar só ler a Bíblia com os nossos filhos? Ensinar com a vida, andando pelo caminho, sentado ao deitar. Eles vão ver em tudo nas nossas vidas. E que a nossa vida é direcionada. Então, aqui nos nossos olhos, devem olhar coisas que agradam ao Senhor. Nas nossas mãos, nossas ações devem agradar ao Senhor. Nossos filhos estão observando esse sinal. Esse sinal, se realmente o que olhamos, o que assistimos. Por isso eu sou contra assistir novelas. Porque às vezes você fala assim, olha, não é certo, o casamento Deus instituiu para que seja bênção na sua vida, e a gente assiste novela lá e fica torcendo para a amante ficar com o marido, ela sempre mais boazinha. E nossos filhos aprendem mais com o que nós estamos vendo, do que e observam a coerência. Como que ele fala isso e vê isso? Né? Com o tempo, eles vão observando muito isso e vai ficando mais o quê?
Quanto mais sentidos envolvidos na educação, mais eles vão assimilar. Então, o que eu falo, perto da televisão cheia de recursos, e eu assistindo, ele vendo aquela cena do pai ou a mãe assistindo aquilo, e, nossa, que legal, que tomara. E às vezes a gente não percebe, são ensinamentos ruins que nós estamos deixando na vida dos nossos filhos. E também, como frontais, né, eles estão vendo o que nós estamos vendo, estão vendo como nós estamos agindo, as nossas ações, eles estão vendo o que entra dentro da nossa casa, fala para colocar como umbrais da nossa porta, o que é importante no nosso lar. O que entra dentro do nosso lar? O que nós não permitimos que entre dentro do nosso lar? Então, tudo isso os filhos estão observando. E o que realmente o Senhor espera de nós? Que legado Ele espera que nós passemos para os nossos filhos? Porque a palavra de Deus em Salmos 127 fala que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Não são riquezas, mas são os filhos que são herança do Senhor. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Então o Senhor nos dá filhos. E esse legado é como se você afiasse a ponta da lança. E sempre uma flecha, o objetivo da flecha é você pegar e atingir o alvo. E os filhos nas nossas mãos, Deus nos confia como herança. Para, nesse legado, nós afiarmos essa flecha, direcionarmos para que eles atinjam o alvo correto. E aí, quando fala assim, não serão humilhados quando enfrentar os inimigos no tribunal. Porque são valores que nós colocamos na vida dos nossos filhos, vão ser reais. E eles vão viver aquilo. Nós não nos vamos envergonhar do que os nossos filhos também fazem. Eles vão ser uma recompensa. Em alguns casos, falam galardão. E como nós temos tratado essa herança, esse galardão que Deus nos dá. Depende da forma que nós os tratamos, não vai ser um galardão. Vai ser um peso, vai ser uma dificuldade para nós lidar com tudo isso. E o que é legado? O que Ele espera que possamos deixar de legado na vida dos nossos filhos? Como esse legado é construído? Esse legado é construído através dos valores da palavra de Deus, vividos na nossa vida, não só falados. E também transmitido de coração para coração, é de vida para vida, não de palavras meramente, mas é de vida, tem que estar na nossa vida. E a palavra de Deus diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, enquanto nós estamos ensinando os nossos filhos, nós temos que ter objetivo, ter foco. Qual é o objetivo nosso? E em educação, até diferentes educadores pensam sobre a educação, eles pensam assim: que tipo de homem eu vou formar? Um homem histórico, crítico? Que tipo de homem? Que tipo de filho eu quero deixar? Que tipo de legado eu vou construir? Então, nosso principal objetivo na construção desse legado é alcançar o coração dos nossos filhos, educá-los para serem moralmente responsáveis. O que significa isso? Que eles aprendam a ser responsáveis pelos seus atos, não apenas obediente superficialmente. Porque existem várias formas de ser obediente. Eu posso ser obediente por medo de punição. Você obedece, senão você vai apanhar. Você obedece, senão você vai ficar de castigo. Mas eu quero que meus filhos, nós devemos desejar que os nossos filhos sejam obedientes pelas razões certas. Não só tenham o comportamento certo, mas que tenham a razão certa para ser obediente. Então, que eles sejam moralmente responsáveis e que eles aprendam a agir e controlar seus comportamentos a partir do interior. Não só pelo medo do exterior, do que pode, da punição, de um castigo, mas que eles sejam moralmente responsáveis e tirem do coração. Com o tempo, você vai transmitindo valores para que eles tirem do coração. Devemos nos esforçar para que os nossos filhos passem de uma obediência, upakou, no grego, essa palavra significa alinhar-se debaixo de uma pessoa por dever. Que ele passe de uma obrigação moral. Então, ele tem aquela obrigação. Enquanto eles são pequenos, nós vamos ensinar
assim, e quando fala de obediência na palavra, com esse termo, fala de servos, de filhos, de escravos. Nossos filhos devem passar de uma obrigação moral para a submissão, o potasso, do grego, alinhar-se de baixo por causa de uma devoção, por causa de um valor que você dá, que é responsabilidade moral. Já não é mais uma obrigação externa, mas está dentro do coração. Eu vou obedecer por uma responsabilidade moral. E quais são as bases importantes para a construção desse legado? Primeiro, como nós já vimos, né, no texto de Deuteronômio, é o exemplo. O treinamento, primeiro, começa na vida dos pais. Então, se existem coisas que eu penso, nossa, o que meu filho precisa? E eu não vivo aquilo, primeiro eu tenho que começar a mudar a minha vida. Se eu falo assim, nossa, eu quero que meu filho ame a Deus acima de todas as coisas. Que a palavra de Deus seja prioridade na vida deles. Mas se isso não é prioridade na minha vida, não vai ser na deles. Então, eu tenho que começar a mudar e treinar o meu coração para ser diferente. Se humilhar na presença do Senhor e pedir, Senhor, eu quero mudar. Para que meus filhos mudem, eles vão ter que ver mudança na minha vida. Eles não vão ser o que eu estou falando que eles devem ser, mas eles vão ser o que eu sou. Muito mais parecidos com o que eu sou. E eu acho que no projeto a Fernanda tem bastante experiência e é muito difícil quando nós trabalhamos alguns valores, e a Fernanda sabe bem disso. E algumas coisas Deus, por misericórdia, muda, mas se nós conseguíssemos atingir as famílias, e os pais mudassem, e esses exemplos também fossem fortalecidos em casa, como seria diferente a vida dessas crianças? Porque Deus tem misericórdia e muitas crianças mudam mesmo, e vêm, e Deus tem misericórdia até delas levarem valores diferentes para casa. Mas nós que somos povo de Deus, nós temos essa oportunidade de nós vivermos esses princípios, para que os nossos filhos vejam a coerência disso e tenham o prazer de viver conforme a palavra de Deus na nossa casa. E para transmitirmos esses princípios, eles devem estar nos nossos corações. Não adianta nós falarmos só. Outra coisa importante é o amor. E o amor deve ser demonstrado, quem conhece aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. A Ladênia, a Ju, o pastor Adores, né, a Fer. Então, fala sobre algumas formas de demonstrar amor. Que cada pessoa tem um jeito de sentir-se amada e de demonstrar amor. Então, lá naquele livro, eu aconselho vocês a lerem, é muito interessante, que fala assim, que algumas pessoas, para sentir-se amadas, e os nossos filhos se enquadram nisso, precisam de palavras de afirmação, de encorajamento, você elogiar, você encorajar. Ela vai se sentir amada quando você faz isso. Outros precisam de tempo de qualidade, você dar tempo para ele ouvir. Aliás, na educação dos filhos, embora talvez não seja a principal linguagem do coração do seu filho, palavras de afirmação ou tempo de qualidade, eles precisam, desde pequeno, disso. Tempo de qualidade para você ouvir, para você ver as expectativas, os sonhos. Quais são o que vai dentro do coração dos nossos filhos? Às vezes os amigos, através do WhatsApp, do Facebook, eles sabem mais sobre a vida dos nossos filhos do que nós mesmos. Eles sabem mais o que nossos filhos gostam, o que se interessam. O mundo está aberto, está de braços abertos para receber nossos filhos, com um monte de coisas que não são de acordo com a palavra de Deus. E às vezes nós não temos tempo para ouvir nossos filhos. Nós precisamos dedicar esse tempo para encorajar, porque lá no mundo fala, você consegue, vai lá fazer a coisa errada. E quantas vezes nós não encorajamos nossos filhos a fazer o que é certo? Presentes, não digo presentes caros, mas tem criança que sente-se valorizada com alguma coisa e traz uma bala. Ela percebe, nossa, meu pai lembrou de mim, estava lá na fila e trouxe uma balinha. Então, a criança se sente amada assim, com atos de serviço, você fazer alguma coisa para ela. Até quando a gente fez esse teste, lá em casa, e eu não imaginava, mas o Jonatas, no teste, deu que ele se sentia amado com atos de serviço. Se eu levasse o café da manhã na cama dele, nossa, para ele ia sentir-se muito amado. Então, nós não entendemos, e é tão bom ter esse tempo para entender como é que meu filho se sente amado. Como eu me sinto amada. Que às vezes nós usamos a palavra que nós... o tipo de amor, ou de demonstração de amor que nós nos sentimos amados. Mas nós precisamos entender como o outro sente-se amado.
e amá-lo do jeito que ele vai entender, sendo amado. E atos de serviço é o quê? Fazer alguma coisa pelo outro. Às vezes o marido vai lá, lava uma louça, a esposa se sente muito amada, né? Que ela vai poder descansar aquele período. E ontem o Myron lavou toda a louça da janta, ô bênção, né? Você se sente amada, nossa, ele me poupou desse... E também em várias outras coisas. O toque físico, algumas pessoas gostam de ser abraçadas, beijadas, tocadas. E isso é um ato de amor. Tem filhos que são muito grudentinhos. A Lelê é uma, assim, a minha caçulinha. Então, ela gosta muito de abraçar, tocar. Então, ela se sente amada se você a toca. Então, nós temos que entender a linguagem de amor dos nossos filhos para fortalecer esse legado de amor, que eles são amados, eles podem ter confiança. Em seguida, vem a segurança. Como pais, nós devemos transmitir a segurança. A principal pessoa que transmite confiança para os filhos é a figura paterna. O filho vai ser confiante de acordo com o que o pai transmitiu de segurança e de confiança para ele ser confiante nas coisas. Então, o pai tem que elogiar, o pai tem que cultivar a identidade da nossa família. Essa é a nossa família. Ah, pai, mas o pai da outra pessoa deixa fazer isso. Não, mas a nossa família é assim. Nós queremos criá-los com excelência, nós não queremos qualquer educação. Na nossa família, nós priorizamos isso. A palavra de Deus é prioridade. Pai, por que eu não posso fazer determinadas coisas que meu amigo faz? Porque na nossa família, criar essa ideia de identidade familiar. Demonstrar amor pelo nosso cônjuge. Nossos filhos vão aprender muito como amar, quando eles se casarem, da forma que nós amamos o outro. E que o outro nos ama. Eles têm que entender este amor. Devemos dar liberdade para os nossos filhos para fracassar. E muitas vezes uma criança responde e fala, por que você tem medo de fracassar? Vai mal na prova. Geralmente ele não tem medo de fracassar, por fracassar. Ele tem medo de fracassar para o pai e para a mãe. Então nós devemos dar essa oportunidade, essa liberdade deles fracassarem. Muito melhor eles lidarem com frustrações enquanto estão à nossa volta, do que terem que lidar depois. Porque às vezes nós poupamos tanto eles do fracasso, ou às vezes não aceitamos e colocamos uma carga. Podemos ser pais legalistas, que colocam a regra acima de todas as coisas. Né? A regra pela regra. Eu tenho que fazer porque o que o outro vai pensar. Isso não é educação, não é legado de verdade. Eu estou vendo só o exterior, não vendo o coração. E às vezes nós podemos ser pais incoerentes. Que o que eu vivo não tem nada a ver com o que eu falo. E nós devemos dar oportunidades, porque pais que criam expectativas muito além das crianças, as crianças vão ser sempre crianças frustradas, adultos frustrados, ele sempre vai achar que não é bom o suficiente, ele sempre vai achar que não vai conseguir atingir certas metas, porque esses pais colocaram alvos muito além do que eles podiam. Nós devemos ser sensíveis aos nossos filhos. E quando fracassarem, entender por que fracassaram. Foi porque eles deixaram, por exemplo, numa prova, ele não estudou porque não quis mesmo? Ou foi porque ele tem dificuldades? Porque às vezes nós tratamos tudo da mesma forma. Foi mal, a reação nossa é igual. Mas foi mal estudando, se esforçando, ou foi mal porque ele tem dificuldades? Então nós devemos saber lidar com isso, lidar com os fracassos. E ensinar nossos filhos a lidar. Filho, de fato, não é sempre que nós vencemos, não é sempre que nós temos tudo que nós queremos. Às vezes nós fracassamos. E devemos encorajar nossa família a fazer o que é certo. Encorajar nossa família a fazer o melhor. Transmitir confiança. Então, como eu falei, o pai é o principal pessoa que coloca no coraçãozinho da criança a confiança. E para as meninas é muito importante. Quem for é pai ou vai ser pai de meninas, é muito importante. Um dia o Mário estava fazendo um curso na Universidade da Família, ele chegou falando, amor, hoje eu aprendi uma coisa, eu já não vejo a hora de praticar. Falei, o que foi, amor? Ele falou assim, olha, lá no curso falou que o pai tem que ser o primeiro a dar um buquê de flores para as filhas. E veio toda animada, né? Tem que ser o primeiro. Por quê? Eu falei, mas por quê, né? Porque se o pai dá o primeiro buquê de flores para a filha vai olhar o buquê e falar, nossa, meu pai. Porque a primeira coisa, ela olha para a coisa que ela ganhou e vê quem deu. Meu pai me deu um buquê de flores, nossa. E quando ela crescer, e aquilo foi uma coisa comum, porque o pai faz isso,
e ela querer ser um jovem qualquer, até com más intenções, dê um buquê de flor para ela, ela vai conseguir olhar além daquele buquê, ela vai olhar quem é essa pessoa. Porque isso eu já recebi do meu pai, não é uma novidade. Ela vai conseguir analisar a pessoa, porque não é uma, nossa, eu recebi um buquê de flores, porque meu pai já faz isso. E até o Myron levou na escola, no dia do aniversário da Jéssica, nossa do meio, e aí ele preparou todo né, aquele ano a gente não tinha condições de fazer uma festa, então, e acho que foi a melhor coisa que ela recebeu, não foi a festa, foi o que ele preparou. Ele preparou uma caixinha com flor, um cachorrinho, né, um ursinho, e nós fomos para a escola, pedimos para a diretora para entrarmos, né, e aí o Myron entrou, ela já ficou assim, olhando para o pai, né, com aquela caixa, e aí o pai falou de como ela era importante, como ele a amava, como ela era preciosa, e ele declarou o amor dele por ela na frente da classe toda. E a classe toda ficou atônita, algumas crianças emocionadas, chorando. A Jéssica chorou, de emocionada que ela ficou. E hoje ela guarda aquela caixinha com tanto carinho. Né? E nós vemos que ela viu o amor do pai. Então, nossos filhos precisam de atitudes. Não precisa gastar tanto. Às vezes você pensa, eu vou dar uma festa. Às vezes, uma coisinha que você dá, valorizando o seu filho, é melhor do que tantas coisas que nós vamos gastar tanto dinheiro. Então, é importante nós colocarmos isso, darmos segurança, confiança. Porque a filha, a imagem que ela tem de mulher, de se ela é bonita ou feia, é o pai que transmite. Por isso é importante o pai elogiar a filha. Porque alguém falar, porque às vezes a menina se desvaloriza e aceita, eu não sou ninguém, sou tão feia, qualquer um serve. Nossa, esse daí já se interessou, que bom. Como se tivesse, qualquer pessoa serve para mim. Mas a nossa filha e a filha de vocês, em nome de Jesus, vão saber que elas são valorosas, não é qualquer coisa que serve. O padrão está alto, porque o pai criou um padrão alto para ela olhar para os moços, para ela olhar para as pessoas e saber. O padrão do meu pai é um homem fiel a Deus. E eu não quero diferente disso. Então, nós devemos criar, vocês como pais, se esforcem para criar esse padrão de excelência, esse padrão de amor, de cuidado com as filhas, com excelência. A outra área que nós temos que trabalhar com relação ao legado é a consciência. Na consciência dos nossos filhos. E como é isso? A consciência, primeiro, ela é uma consciência primária. Todos nascem com um certo nível de consciência. Você pode observar a criança pequenininha mesmo, 1 aninho, às vezes ela vai fazer uma coisa errada, ela olha para o pai, né, ou para a mãe. Não é? Eles olham, eles têm aquela noção. E a consciência moral é a parte que nós vamos instruir. É a parte que nós vamos começar a colocar princípios da palavra de Deus. Princípios que nós devemos ter nas nossas vidas. Como nós devemos agir. É nessa consciência moral que nós vamos começar a colocar. Como falei lá no princípio, que nossos filhos devem... O nosso objetivo no legado é que os nossos filhos sejam pessoas moralmente responsáveis. Mas para que eles sejam moralmente responsáveis, nós temos que, com o tempo, incutindo valores morais neste coração, através da nossa vida, do nosso exemplo, das nossas palavras, para que eles possam consultar lá, nas atitudes, quando eles não estiverem conosco. Porque nossos filhos vão para a faculdade, vão para outros lugares... E como eles vão agir lá? Eu não vou ver. E até eu lembro muito da minha própria vida. Quando eu viajava, meu pai sempre foi bem rígido e levava a gente para a igreja, ensinava a palavra de Deus, orava. Então, quando eu ia viajar, minhas amigas iam para outros lugares, meu pai não estava vendo, eu poderia ir, mas eu nunca quis ir. Aquilo para mim não era valor, eu não aprendi aquele valor. E o valor que de fato estava no meu coração era um valor que era do princípio da palavra de Deus. Então, não era as coisas que iriam me convencer a fazer o que era errado. Então, eu ouvia muitas coisas erradas. Eu morei em Londrina, lá já estava fazendo seminário, bênção. Ficar morando 4 anos numa faculdade de teologia com pessoas estudando a palavra de Deus. Não existe bênção maior. É uma alegria estar. Mas estive em faculdade, estudei na UEL depois, então tinha muitas interferências, muitas coisas que as pessoas diziam. Mas aquilo... Quando ia para o meu coração, aquilo era rejeitado. Já não era mais uma consciência primária, era uma consciência que tinha sido colocada no meu coração da palavra de Deus. A amar a palavra de Deus e a fazer a vontade de Deus. E nessa consciência existe
é uma parte mais fácil para nós ensinarmos. Por exemplo, nós podemos ensinar nossos filhos o que eles devem fazer. Você deve fazer isso, isso e isso. O mais difícil é trabalhar os comportamentos deles. Quando acontece alguma situação, como ele deve controlar esse comportamento? No sentido de uma raiva. Ele fica com raiva de alguma coisa. É mais fácil eu ensinar. Filho, você não pode ficar com raiva. É fácil ensinar isso. Mas como ele praticar? Quando o amigo pegou o brinquedo dele à força, e a tendência dele é ir lá e dar um soco na cara do amigo. Como trabalhar isso? É com o tempo. Eu vou trabalhando nessa consciência moral, trazendo a situação para ele. Como você se sentiria se você levasse um soco no rosto? Não está certo o que o seu amigo fez, mas não é certo você fazer isso. E às vezes nós queremos ensinar só quando acontece o fato. Na verdade, a consciência moral, nós devemos começar a trabalhar alguns conceitos quando não aconteceu. Você sabe que você vai para determinado lugar, a tendência do seu filho vai ser fazer determinada coisa, e você já prevê aquilo antecipadamente, e você fala, filho, vamos conversar. Olha, quando você for na casa do amigo, por exemplo, a criança roda a casa, mexe em tudo, né? Então, você vai conversar antes. Não vai chegar lá e ficar dando bronca na criança na casa do amigo. Vamos conversar antes. Quando nós chegamos na casa da pessoa, a pessoa é preciosa para Deus, as coisas que ela tem são preciosas porque ela é dona daquelas coisas. Como você se sentiria se alguém chegasse na sua casa e mexesse nos seus brinquedos, jogassem? Então, a gente conversa, educa, ensina antes da situação. Então, ele vai chegar naquela casa, ele vai lembrar, nossa, os brinquedos eu devo deixar organizados, né? Até ontem eu estava vendo, a gente vai ensinando a criança, né? E veio menininhas brincarem lá em casa e a Letícia, nós temos que deixar tudo organizado. E eu não estava falando, Letícia, organiza, né? Mas nós temos que deixar organizado. Aí a amiguinha dela, Letícia, você já organizou isso? Né? Então, vai pegando o jeito. E é muito importante a gente ir trabalhando isso tudo na mente dos nossos filhos. O caráter. O caráter é uma qualidade moral. São as qualidades morais que nós colocamos na personalidade. É um reflexo do que nós somos dentro, interiormente. As nossas atitudes refletem o que nós somos interiormente. Até esses dias eu vi no Facebook uma frase assim, o que você me fala dos outros diz mais respeito a você do que dos outros. O que significa isso? O que você fala dos outros diz mais respeito a você do que aos outros. Então, a pessoa vê bem quem eu sou. Fofoqueiro, mexeriqueiro, do que ele está analisando o que é o outro. E nossos filhos veem isso. Né? Eles observam isso. E a base do caráter, para formar no coração dos nossos filhos, é o respeito, a honra e a honestidade. Aqui, autoridades, aos pais, como eu devo respeitar meu pai, como eu devo tratar meu pai. Nós devemos exigir que os nossos filhos nos tratem com respeito. Aos mais velhos, hoje, eu acho triste, eu lembro quando eu estudava piano, eu tinha uns 15 anos, eu ia para o Conservatório Musical de Agudos, estudei lá há alguns anos. E aí eu ia estudar piano, então nós íamos, na época, podia ir em pé. Né? Hoje em dia tem que usar cinto de segurança, eu imagino, não pode mais ir em pé no ônibus. Né? E às vezes nós estávamos em pé, sentados, e aí chegava um idoso, ninguém falava para a gente, dá o lugar para ele, né? Aí você levantava e dava. Chegava uma mulher grávida ou com crianças, você se levantava e dava o lugar. Hoje nós vemos pessoas, os nossos filhos, nós temos que ensinar isso. Porque a juventude hoje o que faz? Na maioria, eu estou sentado, eu sentei primeiro, é meu lugar. Né? Está o idoso lá, a grávida. Então, é uma cultura muito de o que importa para mim. Se eu estou bem, tudo bem. Por isso que os casamentos têm acabado tanto. Se não está bom para mim, eu vou buscar minha felicidade. Não se luta mais por valores. Não se tem mais valores. Então, nós devemos ensinar essas pequenas coisas para os nossos filhos. Filho, é hora que chegar uma pessoa idosa, você levante. Até um dia eu estava com a minha mãe, sentada num lugar, esperando as pessoas, esperando o exame dela. Chegou uma mulher grávida. Aquela mulher veio, né? E um monte de gente sentado, homens, jovens, tudo lá sentado. E aí levantou minha mãe e eu.
Aí eu achei interessante, olha como que é uma coisa de exemplo, né? De que minha mãe ensinou isso fazendo. Eu não lembro nunca dela ter me falado, Lilian, você tem que levantar para um adulto. Ela fazia isso. E eu aprendi a fazer isso. A nossa geração mais velha aprendeu a fazer isso. E nós temos que ensinar nossos filhos a fazerem isso também. A eles dar honra, respeito a pessoas com dificuldade. Hoje em dia tem bullying, se as pessoas não conseguem ser o que eles são ou são diferentes deles, as pessoas maltratam. E nós temos que ensinar aos nossos filhos a dar valor às pessoas, honra, ser honestos com relação à propriedade. Não por causa da propriedade em si, mas porque aquela propriedade é um valor de alguém. E aquela pessoa é valorosa. Eu devo amar ao próximo como a mim mesmo. Como eu gostaria que tratasse uma coisa que é minha? Eu quero que meu filho aprenda a tratar o do outro. E com relação à natureza também. Outro aspecto importante é a obediência. Ela pode acontecer em 3 níveis. No início, quando a criança é bem pequena, ela é forçada. Você fala assim, filho, você tem que fazer isso. E aí o filho faz com medo de ficar de castigo ou chegar em casa e ser disciplinado. Então, ele vai fazer a princípio. E quanto mais a criança é pequena, nós temos que impor a nossa autoridade. Filho, você tem que fazer. Ainda, sim, você vai com 3, 4 anos, você vai ensinar a razão moral, porque devem fazer aquilo. Mas você deve falar com eles. Ela pode ser uma obediência estimulada. Quando você dá a instrução, a criança entende a instrução e ela age de acordo com aquilo e tem a atitude correta. Ela já sabe que aquilo é o certo fazer, eu vou fazer. E essa é a mais importante que nós esperamos quando nós atingimos o coração do nosso filho. É autogerada. A criança já vê a situação, por exemplo, de um idoso chega, uma grávida chega, e ela está de pé e nós sentados. Eu não preciso mais falar, a criança não vai levantar brava e deixar o outro sentar, ou vai, nossa, eu entendi, vou deixar sentar, mas já vai ser autogerada. Ela mesma vai ter aquela atitude, a ação correta com a motivação correta. Outro aspecto é o encorajamento. Devemos encorajar nossos filhos a fazer o que é certo, pelo motivo certo, a ter objetivos na vida. Filho, o que você... Não é deixa a vida me levar, como diz a música, né? Vou vivendo, né? Deixa a vida me levar. Filho, você tem que ter objetivos. O que você quer ser? Ouvir seu filho, ele tem sonhos, planos. Às vezes ele não vai ser aquilo que ele está imaginando quando criança. Que o Jonatas queria ser maquinista de trem, né? Quando era pequeno. Aí depois mudou de maquinista de trem, era aracnólogo. Conhecer as aranhas. Aí foi... E hoje ele quer ir para a Marinha Britânica. Nós devemos ouvir, estimular os conhecimentos, o que eles vão aprendendo, o que eles vão buscando. E falar, filho, você tem que ter, você quer chegar na Marinha Britânica, mas para isso você tem que ter passos. Não é assim fácil, né? Cheguei na Inglaterra, eu decidi que eu quero ser da Marinha Britânica. Então nós devemos ter uma sequência de coisas. Nós temos que ensinar nossos filhos que tem que ter objetivos e metas. Quais as metas que eu posso fazer para chegar lá? Metas possíveis, reais, não ilusórias. Como eu posso encorajar nossos filhos a desenvolver talentos e potencialidades, os potenciais dele. Às vezes nós queremos que os nossos filhos façam, por exemplo, se meu pai e minha mãe quisessem que eu dançasse, não existe, acho que, pessoa mais descoordenada do que eu. Assim, filha, você devia dançar. Porque é um sonho deles, porque às vezes tem isso também, né? Os pais têm um sonho, eu nunca fiz isso, eu queria que meu filho fizesse. Aí vamos lá, vamos para a aula de dança. O povo vai para cá e a Lilian ia para lá. Levantava o braço direito, a Lilian levantava o braço esquerdo. Não existe pessoa pior que eu. Então nós devemos ser reais e analisar friamente a situação, né? Se nosso filho tem capacidade, aquele talento, aquela potencialidade de ser estimulada, né? Coisas boas, não os sonhos meus. Nossa, eu queria ser engenheiro, então meu filho vai ser engenheiro. Eu sou tal coisa, então meu filho vai ser. Mas qual o sonho de Deus para ele? O que Deus quer dos seus filhos, né? Quando ele estiver no centro da vontade de Deus, ele vai ser o melhor e o máximo do que ele pode ser. Então, orar. Fala, filho, até eu falo para o Jonas, você está orando? Mãe, eu estou orando. Até eu pensei que ele não estava orando sobre o assunto. Falei, quando começa a orar é pior, né? Às vezes Deus fala, então vai. E para a mãe ficar longe é muito difícil.
E ele falou, eu estou orando. E eu falei, você tem que orar. Porque o melhor lugar, filho, você pode ter o sonho de estar na Marinha Britânica. Mas o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. É fazendo o que Deus quer que você faça. Porque quando você está fazendo, às vezes a gente acha assim, nossa, vou renunciar à minha vontade. Se nós soubéssemos como maravilhoso é estar no centro da vontade de Deus e como nós seremos mais realizados, nós pararíamos de ficar lutando tanto e segurando o que nós achamos que é o melhor para nós. E nos renderíamos, Senhor, o que queres que eu faça? E nossos filhos têm que aprender isso também. E também é lutar pelos sonhos. Os sonhos não acontecem de repente. Nada é fácil. E nessa construção do legado, às vezes nós vamos nos confrontar com atitudes que fazem coisas erradas. E nós temos que analisar. Essa atitude do meu filho foi por imaturidade ou foi intencional e com rebeldia? Existem formas de disciplinar, de corrigir nossos filhos. Mas depende da motivação. Foi por imaturidade? Foi intencional? Ele fez com o objetivo de ser rebelde? Eu não vou fazer isso. Ou eu bati, ou eu joguei uma coisa intencionalmente. Eu estava virado e joguei porque eu quis jogar mesmo. Qual foi a verdadeira intenção? Porque a correção tem que estar coerente com isso. E o alvo da correção, o principal alvo, não é castigá-los. O alvo em si vai ser bater, ele vai ver, porque ele me fez isso, agora fez eu passar vergonha, agora vai apanhar. O alvo da correção, independente do tipo da correção, que é gradual de acordo com as situações, mas o alvo da correção é o arrependimento e mudança de comportamento. Meus filhos devem mudar aquela atitude, se arrepender e mudar. Isso é o nosso alvo da correção. Não é descontar a nossa raiva, a vergonha que nós sentimos que ele fez determinada coisa em algum lugar. E eu estimulo vocês, eu acho que o vídeo não vai dar para passar, mas eu estimulo vocês a fazer um dos cursos. Um dos cursos da Universidade da Família. Este curso, Como Criar Seus Filhos. Este curso, Como Criar Seus Filhos. E este curso, Educação de Filhos, a Maneira de Deus, ele tem muita base, é uma ferramenta, são 3 ferramentas, este e este, como alcançar o coração do seu filho adolescente. São 3 ferramentas preciosas que nós, como pais cristãos, temos à nossa disposição para termos uma educação mais coerente, que coloque realmente, faça um legado na vida dos nossos filhos. E, com relação à correção, nesse curso, tanto nesse quanto nesses 2 cursos, tem o fluxograma da correção, o fluxograma da disciplina. Como disciplinar, analisando a motivação pela qual a criança errou. E a última coisa importante são os limites. Nós temos que colocar limites na educação dos nossos filhos. Às vezes, eu lembro quando eu fui fazer o curso lá em Pompeia, na Universidade da Família, e o palestrante perguntou assim: quando nós devemos ser mais rígidos com os limites com os nossos filhos? Grande maioria falou, na adolescência. Tem que ser mais rígido, porque eles querem fazer isso, hoje em dia está difícil, tem que ser rígido. Mas é justamente o contrário, tem que ser, de 0 a 5 anos, o controle tem que ser maior, os limites mais rígidos, e a liberdade mais limitada. Dos 6 aos 12, as correções devem ser imediatas, explicando as razões morais, mostrando o que fazer e como e o motivo. Aí começa os 13, quando chega na adolescência, nós vamos começar a ter algumas instruções e eles vão ter consequências dos atos. Você vai afrouxando, porque você deu limites e passou valores quando pequenos. Quanto menores, limites mais rígidos, trabalho mais forte na questão de valores, e quando eles vão crescendo, os limites vão se alargando. Porque eles vão, e quando chega aos 18 anos, a amizade, influência e relacionamento. Você vai ser mais uma pessoa que influencia, um conselheiro, porque os princípios e valores já estão no coração deles. Eles vão agir de acordo com o que você ensinou lá atrás. E às vezes a gente faz errado, né? Criança pequena pode fazer tudo. Mamãe, eu quero
Até tem no curso uma situação lá que a criança acorda de manhã, filho, vamos tomar café. A mãe põe o copo, não sei se é vermelho ou azul, a criança, não, eu quero azul, eu quero vermelho. Que é o contrário da mãe. E aí, durante a manhã toda, a criança sempre decide, eu não quero essa roupa, eu quero isso. Eu não quero esse livro, eu quero aquele. Eu não quero que leia aqui, eu quero que leia lá. É normal, nossa, minha filha é independente, né? Que legal, ele quer isso, quer aquilo, né? Aí chega na hora do almoço, agora vem almoçar. Eu não quero. O dia inteiro ele passou tomando decisões. Aí a hora que você vai colocar um limite, ele não quer. Aí chega lá na adolescência, os nossos filhos estão mandando em nós. Porque nós não aprendemos a ensiná-los aqui, a terem responsabilidades. Porque eles começam a se ver como alguém que entende tudo, eu sei tudo. Eu decido, eu faço, é aquilo outro. E a gente acha que não tem importância. Mas quem tem autoridade sobre os filhos somos nós. Nós vamos, como fala Provérbios lá, ensine seu filho de acordo com os objetivos que você tem para ele. Ensina. Seja mais duro, mais firme aqui. Para quando ele chegar na adolescência, ele tem já dentro dele coisas que são importantes, valores para eles viverem a vida. E você vai ser mais uma influência do que alguém que está falando. E concluindo, nós só conseguiríamos atingir nosso objetivo de construção e transmissão. Conseguimos alcançar nosso objetivo na construção e transmissão de um legado quando a nossa liderança física é substituída pela liderança centralizada no coração dos nossos filhos. Nossos filhos já têm os princípios da palavra. A liderança, o que guia eles, as atitudes dele, está no coração. Já não mais numa liderança externa. E quando nós começamos a observar que as atitudes dos nossos filhos já não são motivadas pelo que eu exijo ou falo, mas por aqueles princípios. Existe coerência no que a atitude dele com o princípio que ele faz. Porque nós, como pais, nós conseguimos ver quando nossos filhos obedecem por medo de disciplina, de correção, de castigo, e quando eles obedecem porque é o certo a fazer. E é muito legal. Esses dias o Jonatas ama aranha, até hoje. Não vai ser aracnólogo, mas ele diz que não vai ser, mas ele ama aranha. Então ele tem uma aranha lá, e o Myron falou assim, olha, você não vai tirar essa aranha desse lugar. E eu vi ele conversando com a irmã, né? Eu estava na copa, e o Myron, não sei onde ele estava, e o Myron e o Jonatas com dó da aranha. A aranha vai morrer dentro dessa garrafa, porque está sem ar direito, né? Mas eu tenho que obedecer. E eu falei, olha, eu gostei de ouvir isso. Porque ele sabia que era o certo, ele tinha que obedecer o pai dele. E o Myron não estava lá, e nem eu, ele nem sabia que eu ouvi o que ele disse. Mas já estava no coração dele, isso é o certo eu fazer. Ele podia dar uma disfarçada, pai, a aranha caiu da garrafa, né? E ele esperou. Eu, com o Myron, preocupado da aranha morrer, até outro dia, né? Acordamos, a aranha não se mexia direito. E aí ele chegou da escola, esperou, não questionou. Aí chegou o Mário e falou, filho, agora você pode passar para o aquário, a aranha. Aí ele foi lá e passou a aranha e não questionou. Já ficou no coração. Mas é um trabalho duro e não é uma coisa que eu já alcancei com os meus filhos. É uma coisa que eu tenho lutado diariamente. Com o Jonatas, com a Jéssica, com a Letícia. Em ser a mãe que Deus quer que eu seja. Ter os princípios que Deus quer que eu tenha para que meus filhos tenham. Porque é um legado que eu entendo que é um legado que eu só posso transmitir quando está no meu coração. É um legado de coração para coração. E eu gostaria de deixar essa reflexão para vocês. Em Salmos fala que a herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos na sua mocidade. Feliz do homem que enche dele a sua aljava. Não será confundido quando pleitear com os homens. Depois vem Provérbios 22, 6. Instrua ou ensina o seu filho o caminho que deve andar, para que mais tarde não se desvie dele. Depois Deuteronômio 6, de 4 a 9, que fala, ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. É o primeiro texto. E aí fala Provérbios 27 também. O que você faz, o que nós fazemos, que depois disso tudo que nós ouvimos, que nós devemos continuar fazendo. E o que nós fazemos que precisa ser mudado para que nós possamos construir um legado significativo na vida dos nossos filhos. Que esse seja uma pergunta que fique nos nossos corações. O que eu tenho feito? Se eu não tenho filhos, o que eu devo fazer para que meus filhos tenham um legado significativo?
Para quando, porque é um legado, não é como uma herança, às vezes, que passa num testamento depois da morte. Legado, você tem a possibilidade de construir em vida. E passar em vida e ver os frutos do legado que você passou em vida. Olhar para os seus filhos vivendo aquilo. Você vai colocar uma estrutura na vida dos seus filhos. Então, que nós possamos pensar sobre isso. Qual é o legado? Que tipo de homem, que tipo de mulher eu quero que meu filho seja? E que possamos voltar nossos olhos para a palavra de Deus. Que sejam uma mulher e um homem segundo o coração de Deus. Sejam uma mulher e um homem que agrade não só a mim, mas agrade o coração de Deus. Às vezes, nossos filhos, Deus tem planos para eles que nós talvez não escolheríamos, mas que saibamos apoiar. Quando eles estão no centro da vontade de Deus, eles estarão mais realizados, independente dos nossos sonhos e planos para a vida dos nossos filhos. Eles devem viver os sonhos de Deus para a vida deles. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia é para sempre. Senhor, como é difícil sermos pais nesta geração. Como é difícil sermos pais no mundo hoje, Pai, onde tudo é centralizado no eu, Pai, onde tudo, Senhor, que importa são as coisas materiais, muitas vezes, Senhor, e é o prazer momentâneo, a felicidade individual, que possamos ser pais, Senhor, discipuladores, Pai, que possamos ser mais parecidos com o Senhor, Pai, que possamos ensinar e tenhamos filhos que amem ao Senhor acima de todas as coisas, Pai. Que tenham o Senhor no centro de suas vidas. Porque quando eles têm o Senhor no centro, eles serão totalmente realizados e felizes, Pai. Que o Senhor nos dê capacidade de vivermos. Se existem coisas que nós praticamos, que são incoerentes com a Tua palavra, transforma as nossas vidas, Pai. Porque nós queremos, Senhor, amá-lo acima de todas as coisas e viver a nossa vida coerente com a nossa fé, com o que nós cremos, com o que a Tua palavra ensina, Jesus. Nos ajuda, Pai, porque nós precisamos de uma intervenção do Senhor. Precisamos, ó Pai, da Tua graça em nossas vidas, para que sejamos cada dia mais pais e mães bem-sucedidos para a glória do Senhor. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Certamente você, educador, já viveu aquela situação de convidar um pai, um responsável, para vir conversar sobre um determinado aluno. E sentado com ele à mesa, você reporta o comportamento de seu aluno e diz para esse pai ou responsável: nós estamos precisando da sua ajuda para ver como nós podemos melhorar o comportamento de seu filho ou filha. E para sua surpresa, esse pai, mãe ou responsável responde para você dizendo: mas eu vim aqui na esperança de que vocês da escola me dessem uma ajuda, porque eu também não sei o que fazer com meu filho ou com minha filha. Essa é uma situação frustrante, porque você na escola tem dado todo o recurso, tem dado o melhor de si, o melhor de toda a sua condição e daquilo que você tem para oferecer, a fim de formar bons cidadãos, a fim de criar um bom ambiente escolar, e parece que alguma coisa não está funcionando. Essa dificuldade encontrada entre o relacionamento da escola com a família dos estudantes tem causado muito estresse, tem causado muito desgaste. E me parece que a escola tem sido demasiadamente responsabilizada por aquilo que está acontecendo na vida dos estudantes. O que nós temos descoberto na Universidade da Família é que a escola não é a causadora dos problemas, mas aquilo que acontece na escola é um reflexo do que está acontecendo na sociedade, daquilo que está acontecendo nos lares. E porque no dia a dia a escola tem que lidar com esses problemas das crianças, das famílias, dá a impressão de que a escola é que está vivendo todo esse problema. Enxergando essa dificuldade, a Universidade da Família desenvolveu uma ferramenta que pode ajudar os educadores e ajudar os pais a encontrarem uma solução para esses conflitos que acontecem no comportamento tanto da criança no ambiente escolar, como também dela no ambiente familiar. É uma ferramenta chamada Como Criar Seus Filhos, um curso todo em DVD com 10 lições que pode ser realizado no ambiente escolar ou no ambiente familiar, com pequenos grupos de pais,
pequenos grupos de educadores e que vai trazer muito conhecimento, muita ferramenta para poder trabalhar o comportamento dos alunos e dos filhos a fim de produzir melhores resultados. Criar e educar filhos. Uma verdadeira, agradável, mas difícil arte. E como qualquer arte, além de uma boa matéria-prima, são necessárias boas ferramentas. A matéria-prima você já tem. E agora, a UDF traz para o Brasil uma excelente ferramenta para pais, professores, responsáveis, enfim, os artistas em geral. A série Como Criar Seus Filhos. Através de vários DVDs, você acompanhará o casal Gary e Anne Marie Ezo em diversas situações, exercícios, exemplos e dicas práticas que irão te ajudar a aprimorar esta tarefa tão especial que Deus tem confiado aos pais. Impressionantemente, os pais procuram em todo lugar a solução para os desafios, mas as respostas básicas podem ser encontradas dentro de casa. Seu pai não vai assinar. Nós estamos tentando ensinar a você há anos. E olhe pra mim enquanto eu falo com você. Está revirando seus olhos. Eu não fiz nada. Quantas vezes já disse que tem que respeitar sua mãe? Está sendo desrespeitoso. Está sim. Quer saber? Vá pro seu quarto. Mais que suprir e formar filhos, nesta série você aprenderá a incluir valores e virtudes na educação das crianças que farão diferença por toda a vida dos pequeninos. Como fazer com que seu filho seja responsável sem que você tenha que recorrer a chantagens, a ameaças ou a ter que repetir instruções interminavelmente, e como fazer com que ele assuma a responsabilidade de fazer as tarefas, os deveres ou arrumar a bagunça que deixou na cozinha. E ele disse, olha, se isso der certo, quando voltar aqui na semana que vem, vou engolir a minha camisa. Então, na semana seguinte, quando estavam revisando a lição, chegaram para o senhor, para o jovem pai, e perguntaram como é que foi. E ele começou a desabotoar a camisa. Sorria, chore, aprenda, ensine. Invista em sua obra de arte mais importante. O reconhecimento será verdadeiro e recompensador. E que Deus os abençoe. Tivemos uma excelente lição e os veremos na próxima.